Constituição da República Federativa do Brasil. Título: da Organização do Estado. Capítulo: da União. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A competência comum é uma competência administrativa, material. Todos os entes federativos exercem-na em condições de igualdade. A atuação de um não exclui a dos outros. Leis complementares fixaram normas para a cooperação entre os entes federativos. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. E conservar o patrimônio público. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Cuidar da saúde e da assistência pública. Da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e as concessões de direitos de exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Competência comum, administrativa material, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixaram normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.